Shalom! Quero te apresentar hoje as respostas para muitas de nossas perguntas, que trata sobre nossas vidas e o nosso futuro. Inicia agora uma série de 7 vídeos sobre a eternidade e onde iremos juntos encontrar estas respostas. Neste primeiro vídeo, o pastor da Igreja VIP irá falar sobre o que é ser eterno. O que isso significa para a sua vida. Se acomode aonde está e venha conosco nessa jornada de conhecimento sobre a palavra de Deus. Vem comigo. Vamos falar nessa manhã sobre eternidade. Eternidade é um assunto que o Senhor nos leva a meditar, e você, não sei se você está pensando nisso, mas é importante nós pensarmos sobre a eternidade. Quero te dar 3 motivos para você estar pensando na eternidade. Primeiro, porque nós estamos vivendo uma pandemia, a pandemia do Covid-19. E quando a gente vive uma pandemia assim, o que acontece? Aumenta a probabilidade de morte, não é isso? Aumenta a probabilidade de morte, por isso que nós cuidamos aí, estamos nos cuidando. Você tem que se cuidar, você tem que se prevenir, ter a prevenção da máscara, não é? Estão aí buscando uma vacina, porque as pessoas estão preocupadas com a doença, não, mas com a consequência dela, que é a morte. Então, quando nós temos uma pandemia, como já tivemos no passado outras pandemias, então a perspectiva de morte, ela é muito maior. Parece que muitas pessoas foram mais cedo, não é? Porque se não tivesse a pandemia, estariam ainda aqui conosco. Então, pensar na eternidade por causa da pandemia faz sentido. Outra coisa que nós temos que pensar na eternidade é a respeito da volta de Cristo. Você está esperando Cristo voltar? E eu quero te dizer uma coisa: Cristo já está voltando. Por quê? Uma das coisas é a maldade. Veja como a maldade, a imoralidade tem crescido. E quando eu digo imoralidade, não estou falando apenas do aspecto sexual, mas no aspecto moral. Quando que o erro passa a ser aceito, passa a ser correto, o errado passa a ser certo. E nós vemos que a questão da imoralidade é muito séria. E quando, na época de Noé, por que Deus destruiu o mundo? Por causa do pecado, por causa da imoralidade, da maldade. Sodoma e Gomorra, por que foram destruídas? Por causa da maldade, da imoralidade. Cristo está voltando e voltará para corrigir a maldade e a imoralidade. Mas um terceiro aspecto da eternidade que eu quero falar, e é o aspecto que nós vamos comentar, é que você é eterno. Você já parou para pensar nisso? Você é eterno. A sua vida pode acabar, mas a tua existência não. O seu corpo, como uma máquina, pode parar, mas a tua existência não para. Quando você nasceu para este mundo, você nasceu para a eternidade. Você nasceu, ponto final. Deus te fez, você nasceu para a eternidade. E se nós nascemos para a eternidade, nós temos que nos preparar para ela. Quando você vai viajar, você prepara as malas. Você vai viajar, passar uma semana, 15 dias, um mês em um determinado lugar. O que você faz? Você arruma as malas. E o que você coloca na mala? Todas as suas roupas? As mulheres parecem que sim. Parece, não é? Parece que elas põem todas. Olha, elas não colocam todas as roupas na mala, por incrível que pareça. Mas se você vai para a praia, você tem que colocar um tipo de roupa, não é? Você vai colocar o quê na sua mala, se você for para a praia? Bermuda, né? Camisa regata, falando do homem. As mulheres têm as suas roupas, porque vai para a praia. Mas se você vai fazer uma viagem de negócios,
Você só vai colocar bermuda e camiseta? Não, você vai colocar roupas mais sociais, para reuniões comerciais, para jantares, não é isso? Então você se prepara para uma viagem. Assim também nós devemos de nos preparar para a eternidade, porque nós fomos criados para vivermos a eternidade, e é sobre isso que eu quero abordar, e quero que você possa estar aí com o seu coração, naquilo que Deus tem para você. Maravilhoso hoje, nós não combinamos, a pastora não sabe a palavra que eu vou trazer, que é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas como é que começou o texto hoje da pastora? Eu vou vos levantar do sepulcro, não foi? Eu quase, fiquei muito feliz lá. Ela descobriu o que eu ia falar. Não, é o Espírito Santo, por isso que essa palavra é para você. Ela falou o quê? Vou levantar, é lógico que ela citou a respeito de quantas coisas estão sepultadas na nossa vida, os nossos sonhos, os nossos objetivos, e Deus quer levantar. Mas o texto, a priori, está falando o quê? Que Deus vai levantar do sepulcro. E quando isso vai acontecer? Quando nós seremos ressuscitados e vamos entrar na eternidade. Tem um louvor aqui, depois eu vou falar, que vocês cantaram, também tem a ver com o que nós vamos falar. Então, vamos falar sobre a eternidade. E acho que é bom você clicar aqui. Isso. Você é eterno. Você compreende isso? Você é eterno. A gente não para pensar nisso, mas o Senhor hoje te traz aqui. O Senhor faz você se conectar para saber disso. Você é eterno. E quero trazer para você um texto da palavra de Deus que está em Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Veja, Deus criou todas as coisas, diz o texto, e Ele colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Mas as pessoas entendem isso? Não, as pessoas não compreendem isso. Por isso a minha pergunta, você compreende, você entende? Veja que o texto diz que Deus fez tudo apropriado, Deus é um Deus organizado. Quando olhamos na criação, veja que Deus criou todas as coisas no seu devido tempo, não é isso? Deus não criou o primeiro homem e falou, olha, senta aí que eu vou criar as outras coisas. Não, Deus criou o homem em que dia mesmo? Que dia? No sexto dia, depois que tudo já estava pronto. Deus não criou uma coisa e falou, me esqueci de criar outra. Não, Deus criou tudo na ordem certa. Por quê? Porque Deus é organizado. Primeiro veio a lua, depois veio o céu, depois fez o mar, a terra, as plantas, os animais, e por último então criou o homem. Deus é organizado. O texto diz, Deus, Ele fez tudo apropriado ao seu devido tempo. Mas uma coisa que Deus não criou, e não fazia parte da criação de Deus, era que o homem que Ele criara morresse, deixasse de existir. Não foi plano de Deus que o homem criado deixasse em algum momento da sua vida, deixasse de existir. E como é que nós sabemos disso? Que Deus coloca então no jardim, Deus cria o jardim do Éden, e coloca o homem no jardim, certo? Certo? Deus colocou o homem no jardim, Deus não colocou o homem no deserto. Porque Deus tem o melhor para a vida do homem, amém? Deus tem o melhor para a sua vida, você crê nisso? Você crê nisso? Isso é uma verdade. Deus não colocou o homem no deserto, Deus colocou um jardim, e no meio do jardim o que existia? Existia uma árvore muito importante no meio do jardim, que era a árvore da vida, e essa árvore tinha um fruto, no qual o homem precisava se alimentar, e esse fruto era um fruto especial, era um multivitamínico, multiproteína, multitudo. Então ele se alimentava daquele fruto, e assim ele viveria para sempre. Então o objetivo de Deus ao criar o homem é que ele vivesse para frente, eternamente, se alimentando daquilo que ele havia feito.
Só que o homem pecou, preferiu andar fora da presença de Deus, preferiu desobedecer a Deus. E quando o homem peca, o que Deus faz em relação à árvore da vida? Você sabe? Você sabe o que Deus faz? Deus bloqueia o acesso de Adão à árvore da vida. Veja o que diz aqui o texto em Gênesis 3:24, e havendo lançado fora o homem, Deus lançou o homem fora do jardim do Éden. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Quando o homem peca, e Deus tinha dito para ele: olha, se você me desobedecer, você irá morrer. De fato isso aconteceu, mas Deus estava falando da morte física, não do fim da existência. E o homem então, para que não vivesse para sempre, Deus coloca então uma espada inflamada. Tinha jeito de entrar lá, pular o muro? Não tinha jeito. E Adão talvez até tentasse, e mesmo com o impedimento de acessar a árvore da vida, Adão viveu 930 anos. Esse fruto era poderoso, hein? Do tempo que ele se alimentava daquele fruto, ele ainda viveu 930 anos, para você ver a potência daquele fruto, o benefício daquele fruto para a vida de Adão. Mas então Adão morre com 930 anos. Morreu o seu corpo físico, mas a sua existência continua. E aí a gente sabe por que continua, porque o homem é o quê? Corpo, alma e espírito. Quando Deus cria o homem, Deus faz o homem do pó da terra, do barro, e sopra sobre ele o espírito, e ele se transforma em alma vivente. Não é isso que lemos? Agora, esse corpo feito de barro, ele tem uma durabilidade. Deus queria que fosse eterno, mas o homem pecou, então esse corpo ele não vive para sempre. Mas a tua alma, o teu espírito vai viver para sempre, e é isso que você tem que estar atento. Você pode morrer, mas a tua existência, ela é eterna. Amém? Olha aqui o que diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, dizendo lá em Mateus 10:28, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. A alma não se mata. Quando a pessoa morre, morre o corpo. A alma e o espírito continuam. E vão para onde, pastor? Vão ficar perambulando por aí? Almas penadas? Isso é ficção. Vamos ler um texto, quero que você preste atenção nesse texto de Apocalipse. Olha para onde vão as almas. As almas, e aqui, as almas que servem ao Senhor, as almas daqueles que são fiéis a Deus. Apocalipse 6, versos de 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Um texto da revelação de João, revelação do céu, revelação que está lá no livro de Apocalipse, e diz aí o que ele viu. Debaixo do altar de Deus, na presença de Deus, no lugar onde Deus estava, e o que ele viu? Ele viu quem?
Viu as almas dos que foram mortos. O corpo físico morreu, mas a alma daqueles que amavam a palavra de Deus, deram testemunho, estavam o quê? Vivas, existindo. Onde? Esses que amaram a palavra de Deus, que deram o seu testemunho, estavam debaixo, junto ao trono. Por que estavam embaixo? Porque do lado, Jesus, não é isso? Está à destra, não é? Mas estava lá, no lugar especial. Está entendendo? Agora vejam só, elas estavam dormindo, estavam inconscientes essas almas? Estavam inconscientes essas almas? O que o texto diz? E clamavam com grande voz, dizendo, elas falavam? Falavam essas almas? Elas estavam conscientes, elas sabiam o que estava acontecendo, elas estavam lá o quê? Elas clamavam dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam conscientes, estavam falando. Não eram almas penadas, eram almas que estavam lá, diante do trono de Deus. Almas de pessoas que foram criadas para serem eternas. Agora, impressionante, como é que você pensa que é a alma? Uma nuvem nebulosa? Não! Veja que essas almas tinham corpos. Não tinham corpos essas almas? Por que tinham corpos? Como é que eu sei que tinham corpos? Por quê? Porque foram dadas a cada um compridas vestes. Você dá veste para alguém vestir que não existe? Que é uma nuvem nebulosa? Não tem. Se elas receberam vestes é porque elas tinham corpos. Fantástico isso. Está ficando emocionado? É muito importante falar disso, sobre a eternidade. Quero fazer uma sequenciazinha aí de palavras sobre isso. Então veja que essas almas, elas estavam onde? Na presença de Deus, elas estavam conscientes e elas tinham corpos. Vamos falar sobre isso nesses próximos domingos. Então veja, por que isso aconteceu? Porque as almas são eternas. E aqui, as almas daqueles que, o texto é específico. E as almas daqueles que não amam a palavra e que não dão testemunho. Fica conosco que a gente vai estar falando nos próximos domingos, porque não dá para falar tudo de uma vez, mas eu quero falar para você que tem, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Então, veja só, eles estavam aqui, então essas almas estavam aqui o quê? Vivendo a dimensão da eternidade. Elas já estavam vivendo a dimensão da eternidade. E o que acontece? Que a gente não tem essa perspectiva ou essa dimensão, porque a nossa dimensão é muito finita. Tudo na nossa vida tem prazo de validade, você já viu? Você vai no mercado, tem prazo de validade, tudo tem prazo de validade. Você compra alguma coisa, tem prazo de validade. Você tem prazo de validade? Você nunca olhou debaixo do seu pé se está marcada alguma data lá? Não vai olhar agora, não está. Onde será que está marcada a minha data de validade? Não é? Não existe. Mas a gente vive num mundo onde é um mundo finito. E às vezes a gente esquece que, tudo bem, até o meu corpo pode ter data de validade. Mas a minha existência não. Deus te fez para ser eterno. Agora é interessante que o texto que nós lemos diz que Deus colocou a eternidade onde? Na mente ou no coração? O texto que nós lemos no início, Deus colocou a eternidade onde? Na mente ou no coração? Vamos ver? Vamos voltar aqui. Diz que Deus fez tudo apropriado no seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Por que Deus colocou no coração e não na mente? Porque a gente não consegue entender. Por que não está na mente? Porque a gente não consegue, porque nós estamos finitos. O nosso mundo é finito. Entender a eternidade é complicado. Por isso que Deus coloca a eternidade no coração. O que significa isso? A eternidade a gente crê pela fé. O que vocês cantaram hoje? Pela fé. Eu dei tanto glória a Deus. Eu falei, Jesus, vai na frente.
Deus já está falando aqui desde o começo do culto. Começou a pastora falando da morte lá, né? Depois vem o outro falando da fé. Porque é assim, a eternidade, a gente, mas eu não entendo, como vai ser? Deus colocou no coração, porque no coração a gente se crê, amém? Eu não sei como vai ser, mas eu creio que ela vai existir, e eu quero estar vivendo a eternidade, e eu quero me preparar para viver a eternidade, porque eu sou eterno. Diga comigo, eu sou eterno. Fala para o seu irmão, você é eterno. Quero que você guarde isso no seu coração. Você é eterno. Quero que você saia daqui hoje. Quero que você possa sair e meditar sobre isso. Você é eterno. Você existe para sempre. Você existe para sempre. E é isso que nós vamos estar compartilhando. E você vai estar aprendendo sobre isso. Bom, mas se eu existo para sempre, então eu preciso me preparar, tá certo? Se eu vou viajar, demos um exemplo, eu tenho que preparar as malas. Se eu vou ser eterno, eu tenho que me preparar. A gente entende muito bem isso. Se eu quiser um bom emprego, eu preciso estudar, certo? Eu preciso estudar para me preparar para um bom emprego. Eu preciso ter um plano de saúde para eu ser internado, se eu precisar utilizar um bom hospital. Eu preciso poupar para adquirir alguma coisa. A gente não faz muito isso, mas é o ideal que se poupe. Nós temos sempre que na vida, entenda, nós temos que nos preparar para alguma coisa. E também espiritualmente, nós temos que nos preparar para a eternidade. O problema é que nós não nos preparamos. Nós acordamos e vivemos o nosso dia e pedimos para Deus abençoe o nosso dia e vivemos o nosso dia e olhando para as coisas que temos que fazer e nos preocupados com as coisas que temos que fazer. Bom, temos que fazer isso. Não é errado fazer isso. Quantos fazem essa oração? Quantos fazem essa oração do Salmo 90, 17? Seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Você faz essa oração todo dia? Você faz essa oração? Se não faz essa oração, aprenda a fazer a oração do Salmo 90, 17. Peça para o Senhor abençoar o que você vai fazer no seu dia, amém? Antes de sair de casa, não saia sem dobrar os seus joelhos e pedir: Senhor, abençoa o meu dia hoje. Não saia sem ter a bênção de Deus. Saia pedindo a bênção de Deus. Mas olha, quero te dizer, mas a tua vida não se limita aos seus dias, não se limita àquilo que você tem que fazer, não se limita ao seu trabalho, não se limita à vida que você tem uma eternidade, você é eterno. Então você precisa começar a se preocupar com a eternidade. Precisa se preocupar com a eternidade. E nós temos na palavra de Deus, o Senhor Jesus nos adverte em Mateus 19, 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso é muito forte. Isso é muito sério. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? A Bíblia diz, Jesus falando que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se o teu tesouro, se a tua vida, se a tua preocupação estiver apenas nessa vida que nós temos, essa vida terrena, você não está se preocupando com a eternidade. Mas o Senhor nos adverte para nós ajuntarmos tesouros no céu. Quero te perguntar, ajuntar tesouro é fácil? Ajuntar tesouro é fácil? Aqui na terra é fácil? Não, não é fácil. Você tem que se empenhar bastante, amém? Você tem que se dedicar no seu trabalho, não é isso? Se você quiser ter tesouro, se você quer ter um bom emprego, o que você tem que fazer? Chegar no trabalho e ficar dormindo na mesa? Não. Você tem que estar lá presente, você tem que estar lá ativo, não é isso? Você tem que se empenhar para que você possa ser reconhecido e possa ser abençoado e possa ter um emprego melhor. Você se preocupa com isso, não se preocupa? Se você se preocupa com isso, ótimo, tem que se preocupar, mas você não pode se esquecer que há uma eternidade que você vai participar. Você precisa começar a pensar em ajuntar tesouros no céu.
E como é que eu faço para juntar tesouro no céu? Não é? Como é que eu faço para juntar tesouro no céu? Eu falei que para juntar tesouro precisa o quê? Haver dedicação. E para juntar tesouro no céu, eu preciso dedicar a minha vida espiritual. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estar em comunhão com Deus, eu tenho que estar aqui adorando ao Senhor, eu tenho que me envolver com as coisas do céu para que eu possa ajuntar tesouro no céu. Amém? Agora, se eu vivo a minha vida alienada, se eu vivo a minha vida sem se preocupar com isso, eu não estou ajuntando tesouro. E o Senhor Jesus falou, ajuntai tesouros no céu. Ele está dando uma sugestão? Não, Ele está dando uma ordem, ajuntai tesouros nos céus, porque você vai para lá. E quando você chegar lá, você não pode chegar com uma mão na trás e outra na frente. Não é? Cheguei. É isso? Não. Porque quando nós chegarmos na eternidade, uma das coisas que vai acontecer lá, e você vai gostar de saber disso, você vai ter uma recompensa. Sabia? Quando você chegar diante de Deus, Deus tem preparado para você uma recompensa. Nós cantamos aqui sobre isso. Não cantamos? Quando falamos sobre a fé, o texto diz que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele existe. Tem gente que só para aí. Você sabe que Deus existe? Sabe que Deus existe? Todo mundo sabe, ninguém tem dúvida disso. Mas o texto continua. Ele diz que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. O que significa isso? Deus é galardoador. O que é galardão? Galardão é um prêmio. Galardão é uma recompensa. Veja um outro texto que eu trouxe para você aqui, está lá em Mateus 11, 12, presta atenção, bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso, o quê? Galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A coisa pode estar ruim aqui para você, mas existe uma recompensa lá no céu, amém? Existe uma recompensa para você. O que você acha disso? O que você acha disso, dessa recompensa? Gostam de recompensa? Gostam de ganhar prêmios? Gostam? Então não falta semana que vem, nós vamos falar sobre recompensa na semana que vem. Mas veja o que está preparado para você na eternidade, é muita coisa, não dá para a gente falar tudo nesse pouco espaço. Falar de eternidade em 40 minutos é difícil, porque eternidade, não é? Eternidade. Um pastor falando sobre eternidade falou uma comparação interessante. Nós aprendemos em matemática. Todo número dividido por infinito, qual é o resultado? Todo número dividido pelo infinito, qual é o resultado? Qualquer número, 1 milhão dividido por infinito, qual é o resultado? É zero, sempre zero. Porque não é nada. Imagina 40 minutos dividido por zero, não é nada. Não é? A tua vida, quantos anos, a perspectiva de vida hoje é 75 anos. Qual é a perspectiva de vida em relação à eternidade? É zero, porque a eternidade é muito maior. Quero que você se prepare para a eternidade, amém? Quero que você saia daqui hoje, sabendo que você é eterno. Eu quero orar então com você, nessa manhã, que você possa abrir o seu coração para essa verdade. Essa palavra foi apenas para que você estivesse curioso sobre o assunto. Há muita coisa para falar da eternidade. Mas eu quero que hoje você saia daqui com essa verdade, sabendo que você é eterno. E esteja aqui, próximo domingo, para aprender a respeito de recompensa, se você gosta de recompensa. Vamos ficar em pé diante do Senhor nessa manhã. E quero orar por você, quero orar que o seu coração se abra para essa verdade e se encha dessa alegria, que saber que você a tua existência, ela não vai terminar. Deus te fez para viver para sempre. Agora você precisa se preocupar com isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos na tua presença. Senhor amado, e obrigado porque a tua palavra nos desafia e nos anima. Senhor amado, pelas verdades espirituais, queremos hoje abrir o nosso coração para essa verdade tão importante, que é somos eternos.
e que temos que nos preparar para a eternidade. Senhor amado, queremos aprender através da Tua palavra para ajuntar tesouros nos céus. Não queremos chegar no céu, Senhor amado, com mãos abanando. Senhor, mas queremos chegar, Senhor amado, para recebermos a recompensa que o Senhor tem para nós. Que essas verdades possam estar no nosso coração. Começa-nos a falar, Espírito Santo de Deus. Começa-nos a falar, Espírito Santo de Deus. As verdades que vêm do alto. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.